Este é o podcast do MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp. Episódio 4: O apagão da capital paulista e a privatização dos serviços públicos. Olá, meu nome é Rafael Borim de Souza e neste episódio do podcast do MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp, eu irei apresentar uma análise paradoxal, pois confrontaremos o caso do apagão da capital paulista, ocorrido em dezembro de 2025, com reflexões sobre a privatização dos serviços públicos. Em boa parte do século passado, o Estado consolidou-se como instituição fundamental para a sustentação do modelo de desenvolvimento socioeconômico inspirado no Fordismo. Modelo este difundido nos países industrializados após a Segunda Guerra Mundial. Neste intervalo de tempo, o Estado constituía-se como promotor ativo do bem-estar social, razão pela qual responsabilizou-se pela criação de empresas em vários setores da economia. Todavia, com a ascensão do cenário de crise nas últimas décadas do século passado, o Estado foi forçado a reconfigurar sua estrutura e funcionamento, já que passou a enfrentar sérias dificuldades para manter-se como anteparo social das flutuações da economia capitalista. Entre as consequências oriundas dessa reconfiguração constam a redução do tamanho de seu aparelho burocrático e a limitação do seu grau de intervenção na economia. Neste cenário, as ideias neoliberais ganharam força para fundamentar mudanças significativas no Estado, a partir de um processo de privatização em massa. Amplamente difundida e praticada, a privatização avançou em muitos países, apesar de suas particularidades políticas, sociais e econômicas. O Brasil obedeceu ao imperativo global e capitalista de privatização em massa do Estado, algo que pôde ser observado no serviço de distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo. Este serviço foi originalmente realizado pela estatal Eletropaulo, que fora criada em 1981 para esta finalidade. Em 1998, a Eletropaulo passou por um processo de privatização que envolveu alguns passos. De acordo com a literatura científica pertinente, inúmeras razões podem provocar um processo de privatização, das quais destacamos as seguintes: aumentar o desempenho financeiro da empresa pública, levantar fundos para fazer face aos gastos públicos, ampliar a participação acionária através do mercado de capitais, promover a competição, melhorar a prestação de serviços, reduzir a influência dos sindicatos no setor público, responder a pressões de agências externas, tal como o Banco Mundial, e substituir o planejamento centralizado por uma economia de mercado. Destacados os principais motivos que podem desencadear um processo de privatização, voltamos para o caso da Eletropaulo. No primeiro passo de seu processo de privatização, a empresa foi dividida em companhias menores. Este desmembramento foi justificado, na época, pela necessidade de setorizar atuações específicas em algumas regiões do estado de São Paulo. Se considerarmos as razões de privatização previamente mencionadas, podemos apreender que o desmembramento da Eletropaulo buscou a melhoria da prestação de serviços de distribuição de energia no estado de São Paulo.
Nasceram então, da Eletropaulo, as seguintes companhias: a Eletropaulo Metropolitana, Empresa Bandeirante de Energia, Empresa Paulista de Transmissão de Energia e Empresa Metropolitana de Águas e Energia. A Eletropaulo Metropolitana tornou-se a distribuidora de energia da cidade de São Paulo e região metropolitana. A empresa Bandeirante de Energia assumiu a distribuição de energia nas áreas da Grande São Paulo e em parte da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A empresa paulista de transmissão de energia fora posteriormente incorporada pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. E, por fim, a empresa metropolitana de águas e energia ficou responsável pelo sistema hidráulico do estado de São Paulo. Das companhias citadas, nos interessa aqui nesta análise a Eletropaulo Metropolitana, ou seja, a companhia responsável pela distribuição de energia para a cidade de São Paulo e respectiva região metropolitana. Antes de darmos sequência ao relato da trajetória de privatização da Eletropaulo, que culmina na Enel Distribuição São Paulo, empresa à frente do serviço de distribuição de energia para a capital paulista e região, durante um apagão vivenciado por esta região em dezembro de 2025, faz-se necessário definirmos o termo privatização. Apresentamos dois conceitos para definir privatização. O primeiro compreende a privatização como a transferência de uma empresa em funcionamento ou dos ativos de uma empresa de um proprietário do setor público para um proprietário do setor privado. O segundo entende a privatização como a transformação de uma organização de propriedade do Estado ou de uma administradora fornecedora de um serviço público em uma organização autônoma cujo desempenho passa a ser avaliado por critérios baseados no mercado. Utilizaremos as definições destacadas para interpretar o processo de privatização da Eletropaulo Metropolitana, que ocorreu em abril de 1998 e teve como vencedor um consórcio formado por 4 empresas, as quais compartilharam a sociedade da companhia leiloada com as seguintes participações: 11,46% para a AES Corporation, 11,46% para a Houston Industries Energy, 11,46% para a Électricité de France e 7,32% para a Companhia Siderúrgica Nacional. Estruturalmente falando, em sua primeira versão privatizada, a Eletropaulo Metropolitana, de propriedade integral do setor público, passou a ser a Eletropaulo Metropolitana com propriedade compartilhada entre o setor público e o setor privado. Consequentemente, o serviço público fornecido pela Eletropaulo Metropolitana passou a ser responsabilidade também de uma organização privada submetida a uma lógica de desempenho inteiramente obediente aos critérios valorizados e impostos pelo mercado. Resgatando os motivos mais recorrentes para um processo de privatização, identificamos que a Eletropaulo Metropolitana, em sua primeira versão privatizada, corresponde aos seguintes anseios: aumento do desempenho financeiro, participação acionária por meio do mercado de capitais, competitividade e substituição do planejamento centralizado por uma economia de mercado. Seguindo neste caminho, em 2001, a AES Corporation comprou as ações da Houston Industries e da CSN, passando a deter 30,24% das ações da Eletropaulo Metropolitana. Após esta compra, a AES Corporation assumiu o controle da companhia, o que permitiu a composição de sua segunda versão privatizada, sob o nome de AES Eletropaulo. Este cenário perdurou até 2018,
ano em que houve um novo leilão para as ações da então AES Eletropaulo. Nesta oportunidade, a Enel assumiu o controle da distribuidora pela aquisição de 73,38% de suas ações. A operação custou ao grupo Enel um montante de 5,55 bilhões de reais. Desde dezembro de 2018, portanto, a Enel tornou-se a nova controladora da AES Eletropaulo, que, por sua vez, alcançou sua terceira versão privatizada sob o nome de Enel Distribuição São Paulo. Percebe-se, de acordo com as definições de privatização expostas anteriormente, que as transações que culminaram tanto com a segunda quanto com a terceira versão privatizada da empresa mantiveram-se alinhadas aos mesmos objetivos de sua primeira versão privatizada, ou seja, desempenho financeiro, participação acionária, competitividade e economia de mercado. Para melhor compreendermos o cenário do apagão sofrido em dezembro de 2025 na capital paulista e respectiva região metropolitana, é importante descrevermos o Grupo Enel e apresentarmos alguns números sobre a gestão da Enel Distribuição São Paulo. O Grupo Enel nasceu como uma estatal italiana fundada em 1962. Atualmente, possui capital aberto com ações negociadas nas bolsas de Milão e Nova York. O Grupo Enel ainda tem o governo italiano entre os seus acionistas. Trata-se de uma participação minoritária, representada por 23,6% de ações em nome do Ministério da Economia e Finanças da Itália. Um grupo de investimentos, seguradoras e fundos de pensão, com investidores majoritariamente da América do Norte e da Europa, concentram mais de 58% das ações do grupo. Os investidores individuais detêm algo próximo de 18% das ações. De acordo com informações referentes ao ano de 2023, o Grupo Enel está entre os maiores do mundo no setor elétrico, acumulando os seguintes números: 70 milhões de consumidores, 67 mil funcionários e 2 milhões de quilômetros de redes elétricas. No Brasil, o Grupo Enel atua na distribuição de energia nas seguintes localidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Em São Paulo, a concessionária atende 7,5 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana e é responsável por cerca de 70% da energia distribuída no estado. Apesar do porte, a empresa tem acumulado críticas oriundas de diferentes fontes, tais como moradores, prefeito, governo estadual e governo federal. Entre as vertentes que a literatura científica pertinente oferece para analisarmos a privatização, selecionamos a escola das políticas públicas, uma vez que ela está entre as que dominam os estudos correlatos ao tema em perspectiva. Esta vertente analítica prioriza pesquisas sobre a privatização dos serviços públicos, motivo pelo qual centraliza seus interesses na avaliação da adequação e da contribuição dos processos de privatização para o bem-estar social. A Escola de Políticas Públicas reconhece que o objetivo fundamental da privatização é estimular as organizações anteriormente de propriedade exclusiva do Estado a serem mais inovadoras, eficazes e receptivas ao cliente. Com análises fundamentadas, em grande parte, pela teoria da escolha pública, a Escola das Políticas Públicas, enquanto vertente analítica dos estudos sobre privatização, dedica-se a investigar os benefícios resultantes da submissão do setor público à disciplina do mercado e verificar se a privatização concilia a maximização da utilidade pública da organização e ou do serviço privatizado,
por um lado, e a melhoria do bem-estar social da comunidade dependente da organização e ou do serviço privatizado, por outro lado. Utilizaremos a lente da escola das políticas públicas para analisar fatos relacionados à Enel Distribuição São Paulo. De acordo com o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo e outras fontes oficiais, entre 2018 e 2023, a Enel Distribuição São Paulo reduziu o quadro de funcionários em 51,55%, o que representou uma redução de aproximadamente 4.000 postos de trabalho. Reduziu seus custos operacionais em quase 50%, frente a um cenário em que a demanda por energia cresceu 19%, apresentou um déficit de 32% em relação aos investimentos de 1,5 bilhão de reais inicialmente previstos e aumentou em 72% o tempo de atendimento da população em casos de emergências, o que significa uma espera por parte do consumidor de 15 horas para um efetivo retorno da concessionária. A partir deste primeiro apanhado de informações, identificamos o seguinte cenário: de um lado, demissão em massa, redução da capacidade de atendimento e política de desinvestimento, e de outro lado, maior demanda pelo serviço, somada com atendimento moroso em situações emergenciais. Esta impressão inicial se confirma pela constatação de que os problemas no fornecimento de energia por parte da Enel não são isolados. Para exemplificar, citamos fatos de 2023, 2024 e 2025. Em novembro de 2023, um apagão deixou 4 milhões de pessoas na capital e na região metropolitana sem luz por dias. A Enel demorou até 6 dias para restabelecer a energia de algumas regiões. Ainda em 2023, a Enel Distribuição São Paulo já acumulava 355 milhões de reais em multas aplicadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Procon São Paulo e Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Também em relação a 2023, a companhia ficou 20% abaixo da meta regulatória estabelecida pela ANEEL em favor do indicador do nível de serviço. Em março de 2024, os moradores do centro da capital paulista, incluindo os pacientes da Santa Casa, ficaram sem luz. Neste mesmo ano, 2024, outro episódio privou milhões de clientes do serviço prestado pela Enel. Durante o ano de 2025, episódios de chuvas intensas deixaram dezenas de milhares de imóveis sem energia em diferentes momentos dos meses de janeiro, fevereiro e março. Mais especificamente, nas zonas norte e oeste da capital e em municípios da região metropolitana. No dia 10 de dezembro de 2025, um vendaval atingiu São Paulo e deixou mais de 1,2 milhão de imóveis da região metropolitana sem luz. No final do dia 12 de dezembro, a situação perdurava, com o agravante da Enel não informar um prazo para a normalização e reestabelecimento do serviço. Nesta data, 12 de dezembro, a empresa alegou danos severos à infraestrutura elétrica que exigiram a reconstrução de trechos da rede. Segundo informações de associações vinculadas ao comércio e à prestação de serviços, até o final do dia 12 de dezembro, houve a perda de 1,5 bilhão de reais de faturamento. O apagão se estendeu por muitos dias para além do dia 12 de dezembro, elevando a pressão sobre a concessionária responsável pela área. Com o objetivo de avaliar a possibilidade de apoio externo,
a ANEEL convocou uma reunião com distribuidoras da região Sul e Sudeste, entre as quais constam CEMIG, Light, CPFL e Electro. Nesta oportunidade, essas empresas expuseram dados de suas respectivas áreas de concessão para explicar que também estavam lidando com ocorrências provocadas por chuvas intensas e ventos fortes. As empresas ressaltaram que o atendimento local poderia ser comprometido mediante eventual deslocamento de profissionais e equipamentos de suas áreas de concessão. Inicialmente, a ANEEL acatou o posicionamento das concessionárias, decidiu pelo não envio de reforços a São Paulo e, por consequência, priorizou a preservação das estruturas das concessionárias em seus estados, os quais também enfrentaram temporais. Todavia, após vistoria técnica, a ANEEL identificou que a Enel caminhava a passos muito lentos para restabelecer a normalidade na distribuição de energia, motivo pelo qual mudou seu posicionamento inicial. O diagnóstico alarmante, oriundo dessa vistoria técnica, fez com que a ANEEL determinasse o envio imediato de equipes de outras distribuidoras a despeito das dificuldades logísticas e operacionais por elas informadas anteriormente. Por que o reforço foi necessário? De um lado, a Enel declarou ter colocado 1.600 equipes nas ruas para reverter a suspensão dos serviços nas áreas afetadas. Do outro lado, a prefeitura questionou o número apresentado pela concessionária. Questionamento este fundamentado por imagens que registraram o pátio da Enel repleto de caminhões parados em meio a um caos configurado por mais de 1 milhão de clientes sem energia. Sobre esta contradição, a Enel afirmou que normalizaria a situação nos dias seguintes, o que não aconteceu integralmente. Os dados históricos revelam um padrão de gestão praticado pela Enel, configurado pelo seguinte paradoxo: priorização da eficácia econômica versus mal-estar social. Recorrendo ao que diz a Escola de Políticas Públicas sobre os processos de privatização, podemos apreender que a Enel Distribuição São Paulo, enquanto organização privatizada, não inovou no fornecimento dos serviços por ela disponibilizados, reduziu seu potencial de eficácia, não é receptiva ao cliente e não tem conciliado em sua gestão a maximização de sua utilidade pública e o bem-estar social das comunidades dependentes de seus serviços. Bem, este foi mais um episódio do podcast do MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp. Nele, nós discutimos sobre o apagão na capital paulista e o processo de privatização dos serviços públicos. Antes de finalizarmos, permitam-me divulgar as inscrições para a turma 2026, as quais se encerrarão no dia 20 de janeiro de 2026. Acesse o hot site especialmente criado para os interessados em compor o quadro de alunos da turma 2026 para saber mais informações. Você encontra o endereço para o hot site na bio de nossos canais, no Instagram, LinkedIn e YouTube. Nessas redes sociais, você chega no MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp pelo @MBAGPP-Unicamp. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo episódio.